Programa não recomendado para menores de 10 anos. Querido filho, querida filha, que bom ter você conosco nesse momento. Deus abençoe você, te fortaleça, te ilumine. O tema do programa de hoje é esse: mais fortes com Deus. É fato que às vezes a vida nos dá umas rasteiras, é ou não é verdade, né? Às vezes a gente se sente nocauteado pelas circunstâncias, pelos problemas. Às vezes a imunidade das nossas emoções, do nosso espírito, né, da nossa alma, do nosso corpo, ficam baixas. Mas é nesse momento que a gente precisa clamar a Deus, pedir que Ele venha nos fortalecer, nos levantar. E sempre quando nós o colocamos como centro da nossa vida, Ele nos levanta e nos fortalece e a gente consegue vencer aquilo que nos limita. Vamos cantar isso. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não posso tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Nós te adoramos, Senhor, porque quando o Senhor está no centro da nossa história, da nossa vida, nós temos mais força, nós temos condição de ser mais fortes em Ti. Amém. Quero acolher com muito carinho toda a minha equipe aqui do Pra Ser Feliz, nossos cinegrafistas, sempre aqui com a gente, José, o Fábio, hoje o Andrezinho também, toda a equipe lá também na Twitter, na transmissão. E boa noite, Ju, Deus abençoe. Boa noite, padre. Parece que eu já te vi essa semana. Talvez, né? Coisa boa. Deus abençoe. Ju, o tema de hoje é esse: como ser mais forte em Deus. O que você pensa sobre isso? Só me vem a passagem quando Paulo diz, né? Na minha fraqueza que então me torno forte. Sim. Né? Então... Essa eu conheço de cor. É o meu lema de ordenação diaconal. Olha só. 2 Coríntios 12, 9b. Pois é na fraqueza que a força, fraqueza humana, que a força divina se aperfeiçoa, ou em algumas traduções, né, se realiza plenamente. Até porque o que conquista o coração de Deus são os humildes, né? Sem dúvida. Então, reconhecer na nossa fraqueza que sem Deus nada somos, é o espaço que a gente dá para Deus ser Deus. Sim. Então, de fato, o humilde, o pequeno, o que se faz fraco, conquista tanto o coração de Deus. Esses dias, Ju, eu estava fazendo um estudo, não vou fazer uma homilia aqui não, mas o estudo era sobre aquela passagem que diz que Jesus
exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, eu te louvo porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos, né? E não aos grandes, aos sábios desse mundo. Exatamente. Você sabe que o verbo original do grego era egnaitoi, que significava o seguinte: não é exultou de alegria. O original significava Jesus dançou de alegria. Eu fiquei imaginando, quando eu peguei o original, né, a possível tradução, o verbo queria dizer isso. Eles foram traduzindo de outra forma, né, para não ficar estranho, né? E eu fiquei imaginando, olha, Deus se alegra, Jesus dançando de alegria, porque Deus revelou seus mistérios eternos aos pequenos, aos humildes, né? Sim. Que coisa linda, né? Ele dança de alegria quando a gente é pequeno, quando a gente é humilde, né? Porque Ele tem espaço para ser grande em nós, né? Exatamente, Pai. É sobre isso, obrigado. Não é essa passagem que eu vou usar hoje, né? 2 Coríntios 12, 9b, mas ela é muito bonita, ilustra muito bem. A passagem é Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Mas veja bem, essa música também já dá uma pista muito boa, né? Ju e demais irmãos aqui, você em casa, porque quando a gente centra a nossa vida em Deus, né? Quando a gente canta com a vida, tu és o centro da minha vida, a gente tem muito mais força, porque como o padre já disse, a nossa força não vem de nós, a nossa força vem de Deus, né? E centrar a vida nele é uma maneira de receber toda a sua força. Então vamos lá, somos mais fortes com Deus é o tema, com Deus nós somos mais fortes, e essa passagem é uma passagem que eu gosto muito, quando eu vou falar desse tema, e quando eu falo de maneira muito singular da virtude cardeal da fortaleza, porque existem 4 virtudes cardeais ou menores, ou também chamadas virtudes humanas, né? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. E o que o padre vai falar hoje tem a ver com a terceira virtude cardeal, que é a virtude cardeal da fortaleza. Vamos ler essa passagem então. Deuteronômio capítulo 31, versículo 6. Essa passagem é para você, tá? Não sei o que você está vivendo, mas olha o que Deus vai te falar agora. Sede fortes e corajosos, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. Olha o que Deus está falando para você, é você mesmo. Sede fortes e corajosos, não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo teu guia, e não te deixará, nem te abandonará. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus está te dizendo, não tenha medo, porque eu serei o seu guia, eu estarei com você, eu, o teu Deus, serei a tua força. E quando essa palavra veio aqui aos israelitas, eles estavam diante de situações dificílimas, impossíveis humanamente falando, né? Mas os israelitas ouviram essa passagem, né? Não vos intimideis, não tenhais medo, e simplesmente acreditaram, né? E se deixaram conduzir, se deixaram guiar por Deus, e tiveram a vitória, sabe? Isso tem a ver, como o padre falava, com a virtude cardeal da fortaleza. Nós precisamos saber nos esvaziar, como a Virgem Maria, né? Que foi pequena, foi pobre, e Deus foi tudo nela. Nos esvaziar para que Deus seja tudo em nós, mas tomando posse dessa palavra, não tenhais medo. Deus está dizendo para você, você enfrentando o câncer, você devendo, você feliz ou você triste, você na depressão, você na ansiedade, você diante de algo que parece maior que as suas forças, Deus está dizendo, não tenhas medo, coragem, eu estou contigo. Não vos intimideis, porque independente do tamanho do obstáculo, eu sou Deus e eu sou maior. E falando sobre a virtude cardeal da fortaleza, o Catecismo da Igreja, número 1808, diz o seguinte: a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na prossecução do bem, na realização do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações, olha só, e superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Dispõe a ir até a renúncia ao sacrifício da própria vida na defesa de uma causa justa. Olha o que o Catecismo está dizendo sobre a virtude da fortaleza. É ela que nos capacita, gente, sabe, a resistir às tentações, a superar os obstáculos na vida moral. A gente precisa de fortaleza para enfrentar as batalhas,
para testemunhar Jesus? Quer ver alguém que exemplifica o tônus da virtude cardeal da fortaleza? Um mártir, que é capaz de dizer: pode me matar, mas eu não vou negar Jesus. Pode cortar minha cabeça, mas não vou negar a fé. No mártir, a virtude da fortaleza se encontra planificada. Mas, vou repetir o que o catecismo diz: a virtude da fortaleza nos dá firme decisão, fortalece a nossa vontade para que resistamos às tentações e superemos os obstáculos. Porque tem gente que é assim, não pode ter uma tentação que já se entrega, né? Vou para a galera. Já se deixa levar. Não, quando a gente reza, quando a gente vai deixando o Espírito Santo fortalecer a nossa vontade, porque a virtude da fortaleza, ela trabalha na nossa vontade, né? Nós conseguimos resistir à tentação. Quantas pessoas com a vontade fragilizada hoje em dia não conseguem dizer não? Não ao vício, não ao pecado, não à impureza. O cara é casado, fez um compromisso com a esposa, mas aparece qualquer rabo de saia, já se entrega: eu sou fraco. Você é fraco, não, você é mole. Perdoe. Não sabe jejuar, não sabe rezar, não sabe confessar. Claro, as quedas, às vezes, em algumas áreas da vida acontecem, mas recomeça e luta para ser fiel, meu irmão. Você é um homem ou um saco de batata? Uma mulher ou um saco de farinha, né? Honra o Espírito Santo que mora dentro de você. Peça a Deus o dom da fortaleza. Luta para ser firme nas tentações, contra as tentações. Luta para resistir às tentações, para superar as dificuldades, os obstáculos. Quanta gente sem resiliência hoje em dia. Quanta gente que diante do primeiro obstáculo já quer desistir. Não estou julgando você que está cansado, que está desanimando, mas coragem, Deus está com você. Levanta essa cabeça e volta a lutar. Volta a lutar. E olha, Santo Tomás de Aquino diz o seguinte, na Suma Teológica, Santo Tomás fala sobre a virtude cardeal da fortaleza. E ele diz o seguinte, que a virtude da fortaleza é aquela que nos leva a agride pericula, do latim, que quer dizer a enfrentar o perigo, que é justo, né? Não de maneira temerária, ficar correndo com o carro, não é esse perigo que eu estou falando. Mas, por exemplo, a virtude da fortaleza leva você que é casado a entrar na frente da sua esposa quando o ladrão for assaltar, a atirar, por exemplo, né? A enfrentar o perigo por uma causa justa, a defender sua família, a defender a sua fé, a dar a vida por uma causa nobre. E Santo Tomás ensinava também, na Suma Teológica, na Secunda Secunde, que a virtude da fortaleza nos leva a sustenere mala, a suportar o mal, né? Suportar o mal, é claro, eu não quero que você fique sofrendo, nem pedindo a Deus sofrimento, né? Mas existem sofrimentos que vêm no pacote. Você que é pai e mãe, eu sei que não é fácil você acordar de madrugada quando seu filho não dorme, né? Outros problemas, mas peça a Deus a virtude da fortaleza e seja forte, lute para ser forte, lute para não deixar a peteca cair. Claro, você não está só, mais uma vez eu digo, não estou julgando você, filho, filha, que esteja cansado. Não estou julgando você que talvez veja as suas forças se esvaindo, né? Às vezes acontece, não estou julgando você. Mas eu preciso te dizer, Deus está com você, Ele está te dando essa ordem, não desanime. Ele está te dando essa ordem hoje, tente um pouco mais. Ele está te dando essa ordem, busque a minha face, venha rezar que eu vou te dar força. Ele está te dando essa ordem, suporte o mal, resista à tentação. Claro, se cair, confesse. Mas nós precisamos, gente, lutar, olha o termo que o padre vai usar, para desviciar a nossa vontade. O termo é esse. São João Paulo II dizia na sua encíclica Veritatis Splendor, muito bonita, que muita gente tem a vontade viciada, fraca, e a consciência laxa. Qualquer pecado, qualquer tentação que vem, leva o indivíduo, né? Leva a pessoa, por quê? Porque a pessoa é muito fraca, ela não tem a vontade fortalecida, ela não tem a vontade fortalecida, sabe? Então a gente tem que lutar pela força da fé, pela força da oração, fortalecer a nossa vontade. Porque senão qualquer tentação que vem leva. Claro, evite as ocasiões, se você sabe que você tem uma fraqueza na carne, não fique olhando perfis de pessoas com roupas indecentes, né? Não tem que olhar para todo mundo que você achar bonito, para todo corpo que você achar bonito. Se preserve um pouco, né? Cuide do seu olhar, cuide da maneira como você enxerga as coisas. Mas também a gente precisa entender que muitas vezes Deus permite provações,
Deus permite situações difíceis para nos mostrar o quanto nós somos mais fortes do que nós pensávamos. E para nos mostrar o quanto com Ele, de fato, como disse São Paulo na carta aos Romanos, nós somos mais que vencedores. Porque às vezes essas expressões da Bíblia, elas parecem mais expressões retóricas. Expressões retóricas que a gente repete, é como se fosse um jargão, né? Tudo posso naquele que me fortalece, sou mais que vencedor em Cristo. Mas as provações fazem você viver e internalizar essas palavras, essas citações bíblicas, sabe? Então, você que está vivendo hoje uma provação, não desanime, não desanime. E saiba que essa provação vai durar o tempo que ela tiver que durar. Não dá para a gente controlar, né? Às vezes a gente gostaria que durasse menos, mas que nessa provação Deus está com você. E eu já profetizo aqui, Deus está levantando você agora. Você desanimada, desanimado, eu sei, às vezes é um cansaço, né, gente? É um cansaço na alma, né? É um cansaço psicológico, é um cansaço motivacional também. Mas olha, como nós lemos em Deuteronômio 31:6, aqui a citação que inaugurou essa reflexão: ser forte e corajoso, não desanima, não tenha medo, eu estou contigo, eu serei o teu guia. Se Deus será o teu guia, você precisa mais do quê? Se Deus diz que será a tua força, o teu norte, você precisa mais do quê, filho amado, filha querida? Do que mais você precisa? Busque a sua força nele e busque coragem, condições, busque aí encontrar dentro de você possibilidades de agride perícula, como dizia Santo Tomás de Aquino, né? Enfrentar o perigo, sabe? Que você precisa enfrentar, sem ser temerário, claro. Mas meu filho está doente, a minha esposa está precisando de ajuda. Se exponha pela sua família, se exponha pela sua fé. Porque quem não tem a virtude da fortaleza, por exemplo, não sabe testemunhar Jesus. Chega na rodinha lá no domingo, no almoço, quando está todo mundo falando mal da igreja, falando mal de Jesus, ridicularizando o padre, e a pessoa está lá, né, com aquela cara de bobo alegre, não se expõe pela fé, não defende, não testemunha. Eu já ouvi testemunho de pessoas que, por exemplo, estavam numa roda de zombadores, tirando sarro de Deus da igreja, e alguém se levantou e falou: não, para mim não é assim, eu já tive experiência com Deus na missa, eu já tive experiência com Deus através de padres. E a pessoa que estava ali, que era zombadora como as outras, se converteu de ver um testemunho de alguém assim numa roda, e começou a ir à igreja, e hoje prega, e hoje são pessoas de Deus. Mas às vezes a gente tem preguiça moral e tem essa assídia, né? Essa preguiça existencial. Não defendemos Deus, não defendemos a igreja, não nos expomos por nada, por ninguém. Aquele cristão camaleão, né? Cada lugar está de uma cor. Se lá é corintiano, ele torce para o Corinthians. Se em outro lugar é palmeirense, ele põe a roupa de Palmeiras. Não, a gente tem que ter opinião, tem que ter decisão, tem que ter posição na vida. E é a virtude da fortaleza que nos fortalece em Deus, que nos dá a graça de viver isso. Talvez hoje você esteja com a imunidade das suas emoções baixa, a imunidade da sua mente psicológica baixa, a imunidade do seu corpo baixa, do seu espírito. Mas fortaleça-se em Deus, e como nós cantamos, filho, filha, coloque o Senhor no centro da tua vida. Quando Deus está no centro da nossa vida, todas as coisas encontram o seu lugar. Se você coloca Deus no centro da sua vida, no centro, tudo encontra o seu lugar. Ele precisa estar em primeiro, porque se ele está em primeiro, você tem força para tudo mais. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, e eu já quero pedir a primeira mensagem via WhatsApp. Mas olha, quero dizer para você, o programa Para Ser Feliz é feito por você. Você pode enviar sua mensagem via WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, que já aparecem aí na sua tela. E o padre vai estar respondendo algumas mensagens. Recebemos vídeos hoje também. Acho que já temos a primeira mensagem aqui. Boa noite, padre. Obrigado pelas palavras do Senhor. Então, como o S aqui do Senhor é minúsculo, eu vou entender que é para mim. Se fosse um S maiúsculo, é a palavra do Senhor, né? Sou a Bárbara de Rio Preto, pressuponho que seja São José do Rio Preto. Padre, vivo um processo de rejeição. Me sinto ansiosa, inferior, incapaz de confiar. É um sentimento vazio, de vazio grande dentro de mim. Peço sua ajuda. Vivo um processo de rejeição. Você trouxe várias realidades, né, Bárbara?
a rejeição, a ansiedade, a inferioridade, a incapaz de confiar. E é claro que às vezes é uma emoção tóxica, estragada, como a rejeição, por exemplo, que starta o processo de todas as outras virem à tona, né? Porque quando a pessoa se sente rejeitada, muitas vezes ela vai se sentir não bonita, ela vai se sentir gorda, ela vai se sentir feia, né? E ela vai se sentir estranha. É difícil mesmo. Você falou da rejeição. Quando eu escrevi o meu livro Curar-se para Ser Feliz, eu falei bastante sobre o sentimento de rejeição, um capítulo inteiro, na verdade. E o sentimento de rejeição, ele é cáustico, ele é tóxico para a gente, sabe? Ele enfraquece a imunidade, como eu falava, estou falando hoje da força, né, da fortaleza. Ele enfraquece a imunidade das nossas emoções, dos nossos afetos, da nossa mente, né, do nosso espírito também. Então, diante de um processo de rejeição, em primeiro lugar, a gente tem que correr para Deus, né? Porque o que é a rejeição? É um processo de desamor. Alguém que não nos ama, alguém que não nos encontra, alguém que não nos dá atenção. E quando nós corremos para Deus, nós estamos correndo para alguém que nos ama. Os 3 atributos do amor de Deus, segundo Santo Tomás de Aquino: com amor eterno, aliás, com amor infinito, incondicional, né? Um amor que independe das nossas correspondências ou não, né? Não impõe condições. Eterno, incondicional e infinito, né? Os 3 atributos do amor de Deus. Ele é infinito, ou seja, quanto mais você tira dele, quanto mais você pede para Deus te amar, mais amor ele tem, e o amor dele nunca acaba, porque o amor das pessoas é limitado, né? Tem hora que o teu marido vai falar: meu amor, eu não sei mais o que fazer, eu já te ouvi, já comprei presente, já te dei chocolate, me deixa quieto, né? Mas Deus não, o amor dele é infinito, é incondicional, é eterno, né? É um amor potente, poderoso, que nos levanta. Então, diante do processo de rejeição, é preciso correr para o amor de Deus, abrir-se para a experiência de ser amado por Deus, amada. Como? Lendo a passagem bíblica, tem as passagens bíblicas, né? A Sagrada Escritura tem passagens bíblicas, gente, que são verdadeiras declarações de amor de Deus para conosco. Leia as passagens bíblicas que falam do amor de Deus por você, e peça também a Deus: Senhor, manifesta o teu amor na minha vida hoje, porque tem dia que a gente está mais carente, né? Tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que parece que as coisas não andam, né? E se você prestar atenção, a gente não precisa nem pedir. Nesses dias, Deus dá um jeito de manifestar o amor dele, através de alguém que chega do nada e nos elogia, através de um presente que a gente ganha, através de um sorriso, de um olhar, de alguém que manifesta um carinho, um cuidado desinteressado para com a gente, né? Sabe? Peça a Deus também, se você não está sentindo: Senhor, faça-me ter experiências com o seu amor, né? Abra-se ao amor de Deus. Sabe, concretamente, Deus nos ama também através das pessoas. É muito concreto. Mas também busque retiros, né? Busque ter momentos com Deus no seu dia a dia, momentos de oração, porque é ali que Deus te ama, né? Procure ter momentos diante do Santíssimo, momentos de intimidade com Deus, mas também procure fazer retiros, né? Se você puder, um final de semana, fazer um retiro via Canção Nova, ou fazer aí na paróquia, na igreja, perto da sua casa, isso te ajuda a internalizar o amor de Deus. E também não coloque a pessoa que te rejeitou no centro da sua vida. Vá para frente, né? Vá para frente, porque às vezes a gente tem 15 pessoas que nos amam e uma que nos rejeitou, e a gente fica 24 horas pensando naquela pessoa que nos rejeitou. Se essa pessoa te rejeitou, o azar é dela. Vá para frente e valorize aquelas que estão te amando hoje, tá certo? Breve intervalo, já estamos aqui. Eu quero receber sua mensagem. Quero te louvar. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria,
Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida. És a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. De volta aqui com o programa Para Ser Feliz, falando hoje sobre a virtude da fortaleza, cardeal da fortaleza, e que com Deus nós podemos sempre ser mais fortes. Olha, talvez você vivendo uma situação difícil, você sabe o tamanho da sua provação, né? Eu respeito ela, respeito a sua dor, mas com Deus você pode ser mais forte. Deus hoje está te levantando, filho, filha. Nele você é mais forte. E veja bem, amanhã, se você acompanha na terça-noite, é dia de finados. Eu sei que muitas pessoas também sofrendo, né, vivendo a dor do luto, revivendo o luto, né, dos entes queridos falecidos. A gente vem de um tempo tão difícil, né, gente? Os problemas sanitários, pandêmicos, tudo que a gente viveu. Quanta gente perdeu gente querida, né? Meu respeito, meus sentimentos a você, filho, filha. Meu respeito diante da sua dor. Mas não deixe a tristeza dominar o teu coração. Saudade sim, tristeza não. Enfrente com fortaleza, com esperança também na ressurreição, né? Toda essa dor aí que talvez esteja visitando o seu coração, tá certo? Deus ilumine você. Olha, sempre nesse começo desse bloco eu venho conversar. A Ju fica em pé ali do meu lado, né? Lendo as cartinhas, mas hoje não veio cartinha, Juliana Moraes, você acredita? Fiquei chateado. Hoje não tem cartinha. Então, olha, está aparecendo aí na sua tela. Se não tiver, já vai aparecer o endereço para você enviar a sua carta para nós. Nós gostamos muito também de ter esse recurso tão lúdico de comunicação, né? Eu acho que a carta é um recurso lúdico. Eu gosto bastante de receber aqui as cartinhas. E é a missão da Ju, o Ministério das Cartas. Ela que recebe as cartas, que separa, que fala aqui. Então, hoje, como não tem carta, eu falei, Ju, fica sentadinha aí, tocando piano. A gente sempre fala de um produto também. Não precisamos nem nós falarmos tanto, mas está ali o livro Conquistando a Liberdade Interior, que é um livro de cura interior, do padre Adriano Zandoná. Muito prazer. Você o encontra no loja.cançãonova.com ou nas melhores livrarias do Brasil. É só você pedir o livro Conquistando a Liberdade Interior, curando as raízes da própria história em Deus. E também quero aproveitar o ensejo desse momento para agradecer, né, Ju? Sócios evangelizadores, a TV Canção Nova, tudo isso aqui só existe porque tem muita gente do bem, né, Ju? Exatamente. Muita gente forte. Quantos testemunhos eu ouço, filha, em missões às vezes que eu vou, de pessoas assim que você vê que são pobres, são algumas paupérrimas até, mas que chegam lá com o generoso, né, que é aquela doação que se manda geralmente para a Canção Nova. Padre Zandoná, né, trouxe aqui essas moedinhas, o generoso que eu estou vendo. Algumas pessoas, um dia uma senhora me falou, eu vendi latinha, né? Meu marido manguaça muito. Aí eu pego as latinhas da cerveja dele, amasso e vendo para ajudar a Canção Nova. Falei, olha só que legal. Uma pena o marido dela ser um manguaça, né? Mas que bom. Que bom que ela usa as latinhas, né, para ajudar a obra de Deus, né? Então eu quero agradecer você, sócio evangelizador da Canção Nova, que Deus lhe pague, retribua em triplo a sua generosidade. E você que não é sócio, por que ainda não é sócio? Vem fazer parte da nossa família, se você quiser e puder. Acesse agora clube.cançãonova.com, se torne um sócio dessa obra de Deus. Você vai nos ajudar a evangelizar, porque a Canção Nova não tem propagandas comerciais. A nossa TV, o nosso sistema de comunicação, evangeliza 24 horas por dia através da doação dos sócios. E também, se você quiser fazer uma doação de forma sazonal, através do Pix, você pode também ajudar a Canção Nova, a obra de Deus que evangeliza 24 horas por dia. pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. Desde já, muito obrigado. Que Deus lhe pague. Quero aproveitar também, Ju, a gente vai em tantas missões, tantos lugares, né, tanto povo querido, para mandar um abraço para o povo lá do Mato Grosso, de Primavera do Leste.
Estivemos lá 2 vezes nesse ano, né, Ju? Uma bênção, Foi uma Padre. benção. Que povo querido, né? Que venham mais vezes. Um abraço a todo o povo querido lá do Mato Grosso. Como assistem a Canção Nova lá, né? Sim. Fiquei admirado. Tantos lugares lindos que nós fomos, o Raléu, Aracaju. Eu tive também no Sul algumas vezes. Tive também em missão nos Estados Unidos. Quanto povo maravilhoso, quantos brasileiros que amam a Canção Nova também lá nos Estados Unidos. Saudade de Portugal. Fui em missão uns anos atrás, antes da pandemia, na verdade, a Portugal. Fiquei uma semana, Ju, de norte a sul. O André morou lá, não é, André? O nosso cinegrafista aqui, que é missionário, querido. Sabe como o povo português é querido. Então, um abraço a você aí de Portugal, uma bênção, Deus abençoe. Foi tão bom, Ju, e ao mesmo tempo exigente, porque o país não é tão grande, né? Mas de uma semana assim, toda noite, fui do sul ao norte pregando, né? Encontrando os portugueses. Eles têm um carinho muito grande pela Canção Nova também. Quer mandar um abraço para alguém? Já que você não leu a carta, eu vou te dar aqui a possibilidade de abraçar alguém. Nem que seja sua mãe, né? Como dizia, né? Um abraço para meu pai, para minha mãe e para você, lembra? Não vou dizer quem dizia, mas quem é da minha idade sabe. Olha, um beijo para minha mãe, para o meu pai, mas também um beijo para tantas pessoas que passam aqui pela chácara e dizem assim: eu acompanho vocês toda terça-feira, vocês entram na minha casa e fazem um bem para mim, para minha família, né? E é tão bom ouvir isso. É verdade. Que eu quero mandar um beijo para vocês, que todas as vezes que vem aqui na Canção Nova faz questão de externar esse carinho a nós. Um beijo para vocês, vocês estão em nossas orações. Isso mesmo, Ju. Já que não teve carta, você ganhou hoje a possibilidade de mandar o seu abraço. Se ela soubesse, ela tinha trazido a lista, né, Ju? Nem avisei Pois antes. é, né, Padre? É muita gente. Graças a Deus, povo querido. Gente, recebemos um vídeo. Já vou chamar esse vídeo e depois vou responder. O programa, como eu disse, é feito para você. Então, o padre vai responder dando a direção espiritual. Então, presta atenção que às vezes a pergunta do outro ajuda muito a gente também, né? Às vezes a pessoa pergunta uma coisa que a gente queria perguntar e nem sabia, né? Então, é importante também ouvirmos. Confiramos então esse vídeo. Olá, Padre Adriano, tudo bem com o senhor? Eu peço a sua bênção. Eu sou o Henrique Franklin, tenho 23 anos e sou da cidade de São Paulo. E eu preciso da sua orientação. Eu tenho um amigo que ele sempre se questiona e traz como questionamento as fraquezas dele. Ele sempre reclama muito sobre as fraquezas intensas, sobre as quedas que ele tem. E eu gostaria de saber como a gente pode ajudar ele, como que eu posso ajudar ele. E conto com a sua orientação. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter enviado esse vídeo. Obrigado aí pelo carinho. Olha, veja bem. É difícil mesmo ajudar uma pessoa que está... Eu não sei se é o caso dessa pessoa que você disse. Mas é difícil a gente ajudar uma pessoa que está sempre caindo e recaindo em recorrentes faltas, tal como acontece no caso de um vício, né? Eu tenho um amigo muito querido, uma família, aliás, muito querida, cujo filho tem problema com drogas, né? E o menino é bom, gente. Isso que dá dó. Sei que tem algum familiar, algum amigo usuário de droga, né? Tem muita gente nesse mundo, ele é usuário assim, tadinho, ele perdeu a estribeira, perdeu o controle, as rédeas da situação. Faz tempo, diga-se de passagem. Mas o menino bom, sabe? Generoso, prestativo, mas infelizmente por más escolhas, más companhias, entrou nesse caminho e depois que vicia, né, gente, é um processo, infelizmente. Como ajudar alguém assim que está recaindo recorrentemente ou que está usando até as fraquezas como desculpa, né? Olha, em primeiro lugar, a missão é a intercessão. Reze por essa pessoa. Leve-a a Deus todos os dias em oração. Mas que não seja algo abstrato. Eu vou rezar, eu vou pensar. Não, não. Se comprometa a todo dia rezar o terço por essa pessoa. Se comprometa a comungar por ela na missa. Se comprometa a falar o nome dela para Jesus. Quando eu quero interceder por alguém, por exemplo, a Juliana, que está aqui mais perto. Senhor, eu te apresento hoje a Juliana. Abençoa-a naquilo que ela precisa hoje. Fale dessa pessoa para Jesus, primeiro ponto. Depois, existem muitas coisas envolvidas, sabe? Às vezes a pessoa está caindo por sem vergonhice mesmo, como a gente fala, né? Às vezes ela tem outros problemas, né? Eu acompanho muitos casos de pessoas viciadas em drogas, por exemplo, que
que depois, eu acompanhei uma vez uma situação de uma moça em São Paulo, quando eu morava em São Paulo. Nossa, eu fui, depois de conhecer a história dela, familiar, de vida, as condições nas quais ela vivia, espiritual, psicológica e emocionalmente, eu entendi que a droga era o menor problema dela. Uma menina linda, cheia de possibilidades, mas tão ferida, tão machucada pela vida. História de abuso por parte do próprio pai, sexual, desde criança. Coisas assim pesadas, sabe? Então eu fui conhecendo-a e pude ajudá-la melhor. Claro, eu sou um padre, eu tenho recursos talvez um pouquinho mais sofisticados para isso em alguns aspectos, sim. Mas eu vejo que você tem que tentar conhecer bem o coração desse amigo, dessa pessoa, né? Ver o que está por trás, ver quais são as feridas que talvez mantenha essa pessoa nesse ciclo cativo, de cativeiro, esse ciclo viciante e vicioso, né? Procure conhecer bem essa pessoa, conhecer o que está no coração dela, sabe? Para você, entendendo-a, poder oferecer um auxílio melhor e também poder mostrar para ela coisas que ela não vê. Porque geralmente quem está num processo de queda, num processo de vício, a pessoa não consegue enxergar muita coisa, sabe? Às vezes a pessoa está cega. Então um amigo sensato, sóbrio, ele vai falar, olha, presta atenção nisso aqui, olha para aquilo lá, não deixa isso acontecer de novo, né? Sabe? É importante ter alguém assim, perto, né? Se deixar tocar por alguém assim, se deixar conduzir por alguém assim. E mostra para essa pessoa que você se importa com ela, terceiro ponto, que você a ama. Porque Jesus, ele é tão espetacular, né? Quem vive o processo de ter uma caminhada com Deus, que quanto menos a gente merece, mais ele demonstra o amor dele para conosco. E Jesus nunca desiste de mim, de você, de nós, nunca. Então talvez essa pessoa vai mudar quando ela vê que ela fez tudo errado e você continua amando-a, acreditando nela, né? Estando do lado dela. E também, um último recurso, quarto e último, tente corrigir, tente chamar a atenção, tente mostrar o que ela está fazendo com a vida dela. Que em alguns casos um choque resolve, né? Depende do temperamento da pessoa. Tem pessoas que você ficar dando choques sucessivos, ela morre. E outros ela reage, depende da pessoa, né? Mas enfim, não desista. E reze pedindo a Deus que te sustente, né? Que te dê força para verdadeiramente ajudar essa pessoa, tá certo? Vamos lá, gente, aqui no Instagram, muitas mensagens chegando, às vezes tem umas mensagens antigas também, que sempre eu pego para ver, né, que o padre não consegue responder tudo, né? Um abraço a Maria do Carmo Romano, lá de Matão, pedindo oração. Obrigado, Maria, Deus ilumine você, a sua história, o seu coração. A Jéssica Mendonça também. Padre, posso rezar o Santo Terço diante do Sacrário na quinta de adoração? Ela está perguntando. Você não pode, você deve. Muitas pessoas, a Rosângela Zanardi, aqui conosco, pelo Instagram, mensagens chegando aqui em todos os momentos. Já vou responder mais mensagens pelo Instagram. Eu quero agora pedir uma mensagem via WhatsApp, porque o nosso WhatsApp está bombando, já está ali na verdade. Boa noite, Padre, sua bênção. Me sinto esgotado, aliás. Suas palavras hoje vieram ser esse acalento e refúgio para mim. Perdi o meu pai ano passado e minha mãe há um mês. Tem sido um tempo muito exigente. Deus precisa ser essa força para mim. Como solidificar isso? Gratidão pela oportunidade das palavras do Senhor chegar aqui em minha casa. Filha, boa pergunta. Como solidificar isso, né? Como deixar isso acontecer? Veja bem, em primeiro lugar, quando a gente está vivendo um momento de vulnerabilidade, né? A gente se sente vulnerável. Esse é um momento no qual, instantaneamente, nós atraímos já, sabe? Querendo ou não querendo, um cuidado especial de Deus para conosco. Uma atenção especial de Deus para conosco. O que nós precisamos é nos deixar amar, né? Porque, muitas vezes, a gente não se deixa amar. Eu lembro de uma pessoa que certa vez estava vivendo uma situação difícil e precisava de uma ajuda, né? Acho que ia fazer um curso, eu não lembro o que era. E esperava que a pessoa ali que trabalhava com ela, aqueles que eram responsáveis por ela, pelo seu trabalho, né? A remunerassem melhor, pagassem melhor. E ela rezava para conseguir fazer aquele curso.
e o chefe dela não aumentou o salário, né? E ela ficou muito triste. Mas daí o pai, que tinha boas condições, falou: não, filha, eu pago para você. E ela não aceitou e ficou triste, e não quis. E o pai queria e podia, né? Uma pessoa de condições e generoso. Aí ela veio falar comigo. Eu falei: mas filha, quem disse que Deus não te deu? Ele não te deu do jeito que você queria. Mas se o teu pai está ali te ajudando, se uma outra pessoa está te dando o que você precisa, o que você pediu, é Deus te dando. Aceite. Aceite o amor de Deus. Deixe-se amar por Deus. Então, nessa situação, filha, de vulnerabilidade, o Senhor te ama. E o Senhor vai manifestando o amor dele por meio de mimos, né? Deus não mima, mas às vezes Ele concede alguns mimos para nós, né? Pessoas que vão cuidando da gente, né? Situações que vão acontecendo, né? Essas situações vão manifestando o amor de Deus para conosco. E mais, se você vive um tempo de esgotamento, de dor pós-perda, né? Estamos à véspera do dia de finados, se você está acompanhando na terça-noite, você precisa também aprender a se fortalecer em Deus através do desenvolvimento da virtude teologal da esperança. Porque diante de uma perda, gente, existia um filósofo que nem cristão mas que dizia, né, que a perda, que a limitação da vida, o Sartre, né, gera em nós um sentimento de absurdidade, uma náusea, né? Quando você perde alguém que você amava, você vê aquela pessoa querida no caixão e tantas outras coisas. Mas para nós que somos cristãos, isso não é uma náusea, não é um absurdo. Porque nós confiamos em Deus, nós cremos na ressurreição, nós sabemos que nós vamos ressuscitar e estar com Jesus um dia, e no Senhor nos encontraremos com aqueles que nós amamos, né? Sabe? Então cultive a virtude da esperança. Alimente-se de Deus, né? Quando a gente está vulnerável, a gente precisa se alimentar mais de Deus. Quando você está doente de uma doença mais forte, você precisa tomar uma injeção na veia. Então reze mais, busque mais estar com Deus, rezar mais, ir mais à missa, enfim, se encher dele, tá certo? Olha só, recebi uma mensagem aqui no Instagram: padre, não quero me identificar. Estou num relacionamento há 7 anos e meu marido bebe muito. Ele sempre fala que vai mudar, que vai ser uma pessoa melhor, mas isso nunca acontece. Eu fico decepcionada com essas atitudes dele. E cada final de semana uma decepção e uma frustração, padre. Eu queria muito um conselho, pois eu gosto dele, o amo e temos um filho juntos. Só não gosto que ele bebe, porque ele não tem responsabilidade e não sabe a hora de parar. Ô filha, quanta gente vive isso, né? Quanta gente vive isso. Não vou dizer seu nome aqui, quase falei. Olha, filha, você casou, né? Você tem um filho com ele, vocês, pelo que eu percebi, receberam o sacramento do matrimônio, né? É um compromisso que você fez com Deus e com ele. Você tem que lutar por ele. Se você acredita nele, acredita no casamento, lute pela libertação dele. Eu já vi o testemunho de várias famílias que foram libertas de um vício como o álcool, através da oração da esposa, a oração do filho, a oração de alguém, né? Então, continue intercedendo por ele, conversando, tente levá-lo a Deus, né? Porque só Deus pode libertá-lo de fato desse problema, dessa situação, né? Ninguém mais o pode libertar a não ser Deus, né? Só Deus pode fazer o que você não pode. Então confia no Senhor, peça a Deus e insista, né? Porque eu não tenho o que te dizer, né? O que você vai fazer? Abre a cabeça dele com uma faca e põe a Bíblia lá dentro? Desculpa, só uma brincadeira? Não dá, né? Só Deus pode mudar as pessoas, né? Então, filha, eu sei que o fardo é pesado e muitas pessoas talvez se identifiquem com a sua pergunta, né, aqui, com a sua partilha, mas continue intercedendo por ele, acreditando que Deus é o Deus do impossível. E é claro, talvez esse vício dele esteja bem enraizado na estrutura da personalidade dele, né? Seja algo que começou na infância, na adolescência, que ele tem predisposição genética para isso também. Mas continue rezando e dando o seu melhor pelo seu matrimônio, pela sua família. Tá bom? Deus ilumine você. Temos mais mensagens aqui via WhatsApp. Virar um pouquinho aqui. Boa noite, padre, sua bênção. Como fazer a diferença em meio à minha família? Vivo a minha fé e isso gera conflitos em meio à minha família. Eles me condenam por isso. Eu confio em Deus, sei que Ele não abandona, mas não quero ser motivo de chacota em meio a eles. Em primeiro lugar, viva a sua fé, importante, mas
a gente tem que aprender também a não se expor desnecessariamente, né? A gente sempre tem que viver a nossa fé e testemunhar assim, né, o que a gente crê. Isso é essencial. Mas às vezes a gente acaba se expondo desnecessariamente. Vou me explicar. Eu trabalhei um tempo antes de vir para o seminário numa multinacional que tinha lá na minha região, né, de elevadores, e eu percebi naquela empolgação do início da fé, às vezes eu falava da fé numa roda onde estávamos falando de mulher, de futebol, né, de sexo, de bagunça, de festa, e todo mundo tirava sarro. Então eu percebi e fui percebendo com o tempo que eu precisava testemunhar, mas que eu precisava ser sábio na hora de testemunhar, na forma, para, como disse Jesus no Evangelho, não jogar pérolas aos porcos. Lembra daquela passagem na qual Jesus diz: não jogueis pérolas aos porcos, não jogueis aos cães as coisas santas? Ou seja, a gente tem que saber o momento de evangelizar, porque se o pessoal está ali, naquele clima de sarcasmo, naquele clima ruim, sabe? Tirando sarro, esperando o próximo para se tornar chacota da vez, você vai se expor ali numa situação dessa? Não. Agora, quando vier alguém pessoalmente perguntar para você, lá no trabalho, que nem no trabalho, eu percebi que estava ruim eu ficar falando lá no meio de todo mundo, né? Mas quando vinha algum dos amigos lá perguntar para mim pessoalmente: verdade que você quer ser padre? Aí no pessoal eu falava. Às vezes eu dava o meu testemunho, eu falava, sabe, da minha vocação, eu falava do como eu descobri, eu falava. E alguns falavam: não, mas você é um rapaz jovem, um rapaz bonito, né? Por que você vai ser padre? Eu falava: mas só gente feia e defeituosa tem que ser padre? Deus que é o nosso melhor. E aí eu ia brincando, né? E eles iam entendendo: não, você tem razão, tal. E aí eu conquistei muitos, tanto de eu ir rezar terço na casa de alguns que trabalhavam lá, né? Nas famílias, evangelizar, né? Mas eu fui entendendo a hora que eu precisava, que eu tinha que me expor, e a hora que eu tinha que manter o silêncio. Isso é importante, porque não é só falar, tem que ter sabedoria, né? Então analise, talvez você está se expondo do jeito errado, na hora errada. Não é falar de Deus na hora que está todo mundo bêbado lá, né? Espera um momento. E claro, tem momentos nos quais eles vão fazer chacota e você vai ter que testemunhar de qualquer forma também. Então você vai ter que pedir a Deus essa sabedoria, esse discernimento, né? Para lidar com essa situação, tá bom? Olha só, aqui pelo Instagram: padre, não gostaria de ser identificada. Uma mensagem antiga. Tenho problemas sérios com ansiedade e medo de adquirir, o medo de chuva muito grande, principalmente de trovões. Peço orações, porque acho que é um trauma. Como posso fazer para amenizar isso? Reze por mim. A Beatriz. A Bia. Filha, veja bem, isso é uma manifestação de transtorno, um transtorno de ansiedade, sim. Pode ser uma fobia específica, né? Os especialistas chamam, até o DSM-5, que é um manual de psiquiatria da Sociedade Americana de Psiquiatria e Diagnóstico, ele traça algumas fobias específicas, né? Pode ser uma fobia específica que seja fruto da ansiedade, talvez associada a um trauma da sua história, talvez não. Se isso está te limitando, talvez você precise buscar ajuda profissional, né? Um bom terapeuta, um bom psiquiatra. Existem muitas abordagens para esse tipo de problema. Existe uma teoria que eu gosto muito, muito usada nos Estados Unidos, que é a teoria da dessensibilização. Que o psiquiatra, o profissional ali, o terapeuta, vai fazer você ter contato com aquilo que é a razão do seu medo e vai pouco a pouco dessensibilizando o seu cérebro diante daquilo. Tem várias abordagens, você pode buscar ajuda. A oração ajuda muito, a adoração ao Santíssimo, o buscar em Deus essa fortaleza, né? Isso ajuda muito também. Gente, uma pena, o programa está ficando por aqui, já está acabando, né? Estou muito feliz de ter contato com a sua presença. E, ó, se você está vendo na TV, esse programa depois vai estar no YouTube, tá? Ou se você está vendo no YouTube, de qualquer forma, copie o link aqui desse vídeo e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, para que mais pessoas recebam esse conteúdo e essa libertação, tá certo? Foi muito bom estar com você. Nunca se esqueça, com Deus você é mais forte. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim, ser todo teu. É o meu prazer, te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o
centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado por nesse momento no programa Para Ser Feliz. Podemos já no começo estar na tua presença. Te toda a glória, toda a honra, toda a adoração. Nós te pedimos, Senhor, seja a nossa força. Fortaleça aqueles hoje que estão com a imunidade psicológica, espiritual, relacional, emocional baixa. Dai-nos a virtude cardial da fortaleza. Nos levanta, Senhor, das nossas prostrações e quedas. Nós te colocamos no centro da nossa vida, Senhor. Seja a nossa força, Deus. Seja tudo o que precisamos. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Seja, Jesus, o centro da nossa vida. Venha nos libertar, Senhor, de toda vulnerabilidade excessiva, de toda sensibilidade excessiva. Venha nos levantar, Senhor, nas nossas quedas, como nós precisamos de Ti, Jesus. Seja a nossa força, Senhor, a nossa fortaleza. Algumas vezes, Senhor, nos sentimos caídos. Algumas vezes, Senhor, nos sentimos debilitados. Nos sentimos fracos, Senhor. Tão fracos diante dos problemas. Quantos filhos e filhas agora estão cansados, Senhor, cansadas. Essa mulher desanimada, com dores no corpo, não aguenta mais cuidar da casa, não aguenta mais lutar pela família sozinha. Essa pessoa que não aguenta mais lutar contra as próprias fraquezas e más tendências. Essa pessoa, Senhor, desanimada, porque não vê a solução para os seus problemas. Não vê saída para as suas dores e frustrações. Vem libertar, Senhor, o teu povo. Vem curar os feridos na alma, Deus. Vem curar os feridos no coração, Senhor. Venha curar profundamente. Libertar, Senhor, do mal, daquilo que não vem de Ti.
Liberta esse filho e essa filha dessa opressão mental, Senhor. Essa pessoa que entrou num ativismo tão grande que nem percebe, e que hoje está com esse processo de sofrimento psicológico e emocional tão grande, que está prostrada. Vem nos salvar, Jesus, pelo poder do Teu nome. Venha ser a nossa força, Senhor. E nós queremos proclamar, Senhor, que tudo podemos em Ti, porque é o Senhor que nos fortalece. Como São Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Existe uma canção que diz: não há mal que me possa vencer, pois Deus é maior do que tudo que me acontece. Faça essa profissão de fé na presença do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha força está em Ti, ó Deus Altíssimo. Por isso, eu me coloco na Tua presença. Sê para mim, Senhor, o meu amparo. Sê para mim, Senhor, esse abrigo protetor. Sê para mim, Senhor, essa rocha firme que me sustenta. Sê para o Teu povo, Senhor. Sê para o Teu povo, Senhor, este amparo. Sê para o Teu povo, Senhor, este abrigo. Tantas pessoas necessitadas de proteção, pessoas que se sentem perseguidas, pessoas que até mesmo vivem num ambiente de muita violência, pessoas que sofrem agressões físicas, mas pessoas também que sofrem agressões de forma psicológica, emocional, pessoas que são chantageadas emocionalmente. Tantas realidades, Senhor, que têm fragilizado os Teus filhos. Eu venho pedir, Senhor, sê para nós esse refúgio, sê para nós esta proteção, Senhor. Como o salmista tantas vezes implorava: guardai-me, ó Deus, porque em Vós eu me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque a minha força está em Ti, Senhor. É o Senhor que me sustenta, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Por isso eu quero me abandonar em Ti, Senhor, nesta hora, porque é o Senhor que sustenta a minha vida. E sendo assim, eu tudo posso, porque é o Senhor a minha fortaleza, é o Senhor quem me fortalece. Quem confia no Senhor é como um monte de Sião, não vacila, está firme para sempre. Os montes rodeiam Jerusalém, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Ele não deixará que o cetro dos ímpios domine sobre a posse dos justos, para que os justos não estendam a mão para fazer mal. Quem confia no Senhor, lê novamente o Salmo 125, é como o monte de Sião, não vacila, está firme para sempre. Tome posse hoje dessa palavra, filho, filha. Talvez você pense: mas padre, eu estou longe de estar firme para sempre, eu estou frágil, eu estou vulnerável. Mas tome posse dessa palavra, porque a sua força está em Deus, minha força está em Ti. Você pode dizer para Ele: com Teu poder eu vou continuar, não há nada o que temer, a minha força está em Ti. Aquele que confia no Senhor é como um monte Sião, que não se abala, que está firme para sempre. Deus está te fortalecendo agora. O Senhor está me mostrando uma pessoa que você perdeu a sua mãe há pouco tempo, e você se culpa muito, porque você teve algumas discussões, cuidando dela você foi muito áspera em alguns momentos. O Senhor está libertando o teu coração, Ele está te dizendo: a sua mãe está comigo, fique em paz.
Ele te liberta dessa culpa. Uma pessoa também que você tem tido tanta ansiedade e tem descarregado na alimentação, você está comendo demais. O Senhor está libertando você agora, colocando em ordem o teu coração, a tua mente, a tua alma. O Senhor também está libertando uma pessoa que você está se sentindo sugada emocionalmente. Você tem se relacionado com pessoas que têm sugado a sua energia psíquica, emocional, espiritual. Pessoas sanguessugas, negativas. O Senhor está refazendo as tuas energias agora. O Senhor também está tocando uma pessoa que você se sente muito rejeitada, deixada de lado por amigos, por familiares, em especial por uma pessoa de quem você esperava muito. O Senhor está curando o teu coração e dizendo: calma, o que é teu está guardado no meu coração, na hora certa eu vou manifestar. Tenha fé. Eu sinto também o Senhor libertando pessoas que têm tido um sono muito perturbado, noites agitadas. O Senhor está te libertando. Uma pessoa que você teve uma criação muito dura, o seu pai era muito duro, muito violento. Isso marcou muito o seu coração. Você é uma pessoa medrosa, tímida, insegura. O Senhor está curando você, curando essas feridas da sua infância. O Senhor também liberta uma pessoa que você perdeu um ente querido. Estamos à véspera do dia de finados. Se você acompanha na terça-noite, claro. E depois que você perdeu esse ente querido, você ficou com um vazio no coração, um sentimento de medo, uma escuridão, uma tristeza invadiu você. Até uma revolta contra Deus. O Senhor está te libertando agora. A luz, o sol está brilhando novamente dentro de você, nas suas emoções, na sua alma, no seu interior. Quem confia no Senhor é como um monte de Sião, não vacila, está firme para sempre. O Senhor é a tua força, e nele, filho, filha, você é mais que vencedor. Ele é tua força. Olhe para o Senhor. Deixa Ele te levantar. Você que está desanimado, desanimada, toma posse mesmo. Toma posse dessa palavra, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião. O Senhor já está levantando pessoas que estavam caídas, pessoas que estavam totalmente desestimuladas, desanimadas. O Senhor está tocando você agora, te levantando, te fortalecendo. Você está caindo em si, e está percebendo o quanto Deus ama você, o quanto Deus está cuidando de você, o quanto Deus está fortalecendo você. Uma pessoa que você tem vivido conflitos muito grandes no seu casamento, no seu relacionamento matrimonial, na sua relação. Essa pessoa está te humilhando muito, te jogando muito para baixo. Mas busca força em Deus para você colocar limite e para você se valorizar. Deus te ama, a sua força está nele. Proclame: minha força está em ti. Repita depois de mim: minha força está em ti. Minha força está em ti. E com teu poder, eu vou continuar. Não há nada o que temer. A minha força está em ti. A tempestade não me assusta mais, o mar agitado já ficou para trás. Em minhas misérias sei não estou só, em meu barco tu estás. Comigo estás, eu não temerei. Sei minha vitória está em tuas mãos, em teu santo nome vou atravessar, não há o que temer.
força. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada ao que temer. Minha força está em ti. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada ao que temer. Minha força está em ti. Minha força está em ti. Minha força está em ti, e com teu poder vou continuar. Não há nada ao que temer. Minha força está em ti. Nós proclamamos, Jesus, tu és a nossa força, tu és a nossa fortaleza, tu és, como diz o Salmo 46, um refúgio bem seguro na hora da angústia, no momento da tribulação, Senhor. Por isso nós renunciamos em teu nome, Jesus, a todo desânimo. Nós renunciamos em teu nome, Senhor, a toda prostração. Nós renunciamos em teu nome, Jesus, a toda tristeza, a toda melancolia, a todo desejo de morte, a todo desespero. Nós renunciamos em teu nome. Nós não aceitamos a prostração, nós não aceitamos a ansiedade nos dominando, nós não aceitamos, Senhor, o que não vem de ti, porque nós queremos, Senhor, te obedecer. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade. Nós queremos, Senhor, te agradar, e contigo nós sabemos que somos sempre mais que vencedores. A nossa força está em ti, e proclamamos, Jesus, a tua vitória sobre a nossa vida. Proclamamos, Jesus, a tua vitória sobre o nosso cansaço, sobre as nossas dores, sobre os nossos limites. Nós proclamamos, Jesus, a tua vitória sobre tudo que temos e somos. Nós cremos no teu poder, nós cremos no teu amor, nós cremos na tua misericórdia. Tu és santo, 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 tu és Deus, e nós já te louvamos. Eu convido você que está aqui, que está em casa, entoie o seu louvor ao Senhor nesse momento, porque o louvor é a arma da vitória. Quando nós louvamos, o Senhor vence em nós, Ele nos cura. No meio dos louvores Deus habita. Nós te louvamos, Senhor. Tu és santo, tu és Deus. Obrigado, Jesus. A ti todo louvor, toda glória. O centro da nossa vida, Senhor, não é o pecado, não são os nossos medos. O centro da nossa vida não são os nossos pecados, não é o nosso cansaço, não são os nossos problemas. O centro é o Senhor. Nós te louvamos, Jesus. Te adoramos. A ti toda a glória, Senhor. A ti toda a glória, Espírito Santo. A ti toda a glória, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela igreja. Obrigado pelos sacramentos. Obrigado porque o Senhor derramou seu sangue na cruz para nos redimir, para nos salvar. Obrigado pela fortaleza dos mártires, pelo exemplo dos santos, pelo magistério da igreja, pela tradição, pela escritura. Obrigado pelo teu Espírito Santo derramado em Pentecostes e que continua se derramando sobre nós. Todas as vezes que clamamos, nós te louvamos e escolhemos louvar, porque o louvor é a arma dos vencedores. O louvor é a arma daqueles que combatem com a fé, é a arma daqueles que não deixam o desânimo os atingir, não deixam a peteca cair diante dos problemas e das dificuldades. Nós escolhemos te louvar, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o sentido da nossa vida. Nós te glorificamos, Deus, nós te exaltamos. Se você reza em línguas, filho, filha, você aqui, você em casa, solta a sua voz agora no Espírito, vá louvando no Espírito, deixa o Senhor louvar, deixa o Espírito louvar em você, melhor dizendo. Quando você louva, enquanto você louva, Deus te cura.
Quando você escolhe louvar, ao invés de reclamar, Deus se levanta e luta a sua luta por você, com você. O Senhor está levantando pessoas que estavam desanimadas diante da provação, diante da tribulação, sobretudo pessoas com uma dor profunda nessa véspera de dias de finados. Se você assiste na terça, uma dor profunda por causa das perdas, o Senhor está consolando você, o Espírito Santo está batizando você. Uma pessoa que você está sentindo um calor agora nas suas costas, que vai descendo assim, é a ação do Espírito Santo te batizando. Uma pessoa sendo curada, um homem sendo curado de um problema na próstata, de um câncer, o Senhor está te curando agora. Tome posse disso no nome de Jesus. Nossa força está em Ti, Senhor, nós cremos no Teu nome, nós combatemos com a arma do louvor, nós combatemos pela fé. Minha força está em Ti, e com Teu poder vou continuar. Não há nada ao que temer, minha força está em Ti. Minha força, cante. Minha força está em Ti, e com Teu poder vou continuar. Não há nada ao que temer, minha força está em Ti. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós os frutos da vossa eficácia redentora, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Receba agora essa bênção com o Santíssimo, que sela em você e na sua família tudo o que o Senhor fez nessa noite. Ele é a tua fortaleza. Creia.